Muito bom dia, ouvintes. Produzido nos estúdios da Web Rádio Meimei, este programa está sendo retransmitido pela Web Rádio Nova Alternativa e pela FM Nova Alternativa. São 11 horas e 25 minutos em Garça. Hoje é domingo, 30 de novembro, primavera de 2025. Agradecemos sua audiência e nossos cumprimentos a você e a todos que nos assistem. Você assiste Saúde e Espiritualidade e Você, Momento Espírita e Perspectiva, com imagem e áudio no aplicativo da Rádio Meimei, no YouTube, no Facebook, com celular ou Smart TV. Vamos para os temas desta edição. O preconceito que devemos combater em nós. A inveja pode prejudicar o invejoso? É possível saber quantas encarnações ainda nos restam? O evangelho no lar é medida saneadora em família? O Espiritismo é o despertar da razão para Deus. Lar Meimei entrega cestas e pede sua colaboração. Você participa de Momento Espírita enviando as suas perguntas ou seus comentários por WhatsApp para o número 14 981 05 15 35. E atenção para o livro que vamos sortear logo mais em nosso programa. Dias de Luta, Dias de Glória. Autoria do Espírito Alexander, recebido pelo médium Celso Santos, editora M. Mande um WhatsApp para o número 14 981 05 15 35, dizendo que você quer ganhar o livro. Na equipe desta edição temos, na assistência técnica e sonoplastia, o Augusto Tavares e o Leandro Carvalho. E nesta apresentação, a Sônia e o Cláudio. Momento Espírita. Um tempo de paz. Conta-se que um homem vendia balões numa feira enquanto era apreciado por um garoto negro que se postou atento ao seu lado. Para ver a reação do menino, o homem soltou um balão vermelho que rapidamente ganhou as alturas. O menino permaneceu atento, seguindo o balão com os olhos. E então, o homem soltou um balão azul, depois o amarelo e finalmente o branco. O menino, de olhar atento, seguiu cada um e certamente, na sua cabecinha, imaginava mil coisas. Mas havia algo que o aborrecia. O homem não soltava o balão preto. Então, o menino aproximou-se do vendedor e perguntou: se o senhor soltasse o balão preto, ele subiria tanto quanto os outros? O homem sorriu, compreensivo, e rebentou a linha que prendia o balão preto e, enquanto ele se elevava nos ares, disse: não é a cor, filho, é o que está dentro dele que o faz subir. O preconceito é um mal profundamente radicado na sociedade. É filho da ignorância e do orgulho, e ele está presente em todos os lugares, e muitas vezes de forma tão velada em nós que sequer nós percebemos. Na verdade, desde que o preconceito se instala, torna-se difícil extirpá-lo. Em grande parte das vezes, ele foi instalado muitas gerações atrás de nós, de modo que podemos herdá-lo sem perceber. Por tal razão, cada um de nós, se estiver disposto a combater o preconceito, combata primeiro o preconceito que traz dentro de si, aquele que ainda permanece vivo em seu inconsciente e que você nem percebeu. Nenhum de nós, por mais esclarecido que se considere, nunca deve dizer que não tem preconceito. Temos sim, pois somos imperfeitos. E para não ter nenhum preconceito, teríamos que ser como Jesus, um espírito puro que via e acolhia a todos como irmãos. Preconceito contra a mulher, preconceito contra o jovem, contra a criança, contra os idosos, contra os pobres, contra os negros, contra pessoas de outras nacionalidades, contra determinados profissionais, contra os transexuais. Preconceito contra autoridades, preconceito contra irmãos de outras crenças e outros muitos preconceitos mais, que não conseguiríamos colocar todos nessa relação.
Preste mais atenção no seu dia a dia, na forma como você trata as pessoas, como você vê os diferentes, porque é contra os diferentes que temos preconceitos. Muitas vezes, por trazê-los arraigados no inconsciente, o preconceito se manifesta apenas como um mal-estar, um sentimento de desconforto ou uma repulsa. Mas ele está lá, bem vivo. O preconceito é um sentimento de aversão que nasce do fundo da alma e que muitas vezes pode nos surpreender com atitudes de intolerância. Momento Espírita. O rádio é do ouvinte. E a propósito de um tema que foi levantado numa reunião, nós fomos buscar lá em nossos arquivos uma questão há algum tempo formulada por um ouvinte e que diz o seguinte: Estou preocupada com uma pessoa que diz ser minha amiga, mas sinto que ela tem inveja de mim. Embora pela frente ela me trate bem, no fundo percebo claramente que ela torce para que as coisas não deem certo para mim. Existe alguma oração espírita que eu possa fazer para me ajudar? Prezado ouvinte, no Espiritismo nós entendemos que não podemos modificar o sentimento de ninguém, mas podemos mudar o nosso sentimento. Por isso, não devemos nos preocupar demasiado com o que os outros pensam a nosso respeito, mesmo que nos queiram mal, pois o pensamento ruim que eles podem emitir contra nós só nos atingirá se cultivarmos maus pensamentos contra elas. Além do mais, os sentimentos de desconfiança geram atitudes de defesa, ainda que inconscientes, que podem prejudicar nossas relações. Procure mudar a forma como vê sua amiga. Talvez seu excesso de cuidado esteja lhe prejudicando ao criar um problema que não existe. Seguindo os passos de Jesus, precisamos aprender a cuidar do nosso mundo íntimo, procurando desejar o bem, até mesmo ao inimigo, e fazer o bem em todas as oportunidades que tivermos. As orações podem nos ajudar muito quando as fazemos com sinceridade de coração. Mas o que vale mesmo são os sentimentos que cultivamos no dia a dia de nossa vida, nas relações com as pessoas com quem convivemos. E se nós alimentarmos de bons sentimentos, nós seremos protegidos por eles, pois o ódio nada pode contra o amor. Há duas principais maneiras de cultivar elevados pensamentos: colocando-nos a salvo de pensamentos negativos que porventura desfiram contra nós, pela prece e pela ação. No entanto, a prece e a ação são duas formas de manifestar o bem que nós trazemos em nós. A prece é uma expressão contemplativa da alma e a ação é a concretização do que realmente temos no coração. Quando estamos bem conosco mesmos, quando nossa consciência aprova a nossa maneira de nos conduzir na vida, podemos dizer que estamos em prece, ainda que não estejamos fazendo qualquer oração. Numa de suas referências à prece, Jesus recomendou ao povo que antes de fazer a oferta diante do altar, fosse reconciliar primeiro com o adversário e depois voltasse e fizesse a oferta. Com isso, ficou claro que a oferta em si não é o mais importante, não é propriamente o que Deus espera de nós. Ela é apenas o complemento do que realmente estamos sentindo e queremos manifestar. Por isso recomendou também que, em primeiro lugar, nos amássemos uns aos outros e até mesmo o inimigo, pois assim estaríamos em condições de fazer nossa oferta diante de nossa consciência moral, ou seja, diante de Deus. Nesse exemplo de Jesus, a oferenda é a oração, é a prece, é o pedido, é a adoração. Que valor tem ela se não estamos desarmados do ódio, se temos prevenção contra alguém, se desejamos o mal ao nosso adversário? Eis aí porque não é a oração em si, seja ela qual for, que vai produzir esse ou aquele efeito em nossa vida, mas sim a nossa própria disposição interior, íntima, de compreender, de amar, de perdoar o próximo.
Quando conseguimos manter essa atitude diante da vida, evidentemente nenhum mal nos atingirá, como não atingiu Jesus. E para concluirmos, cara ouvinte, nós podemos dizer aqui que o Espiritismo não adota orações específicas, com palavras mágicas ou poderes miraculosos. Como Jesus, o Espiritismo aponta para o despertar da alma para novos valores que nos deem serenidade e confiança, fé e perseverança diante de todas as situações. Nós não nos deixemos afetar por inveja ou outro qualquer sentimento que as pessoas menos avisadas poderiam alimentar contra nós. Ao contrário, procuremos desejar o bem e orar por elas. E atenção, daqui a pouco estaremos sorteando o romance Dias de Luta, Dias de Glória, autoria do espírito Alexander, recebido pelo médium Celso Antônio, da editora M. E se você gostaria de ganhar esse livro, mande agora um WhatsApp para o número 14 98105 1535, apenas dizendo que quer ganhar o livro. A próxima questão. Quantas encarnações, perguntou um ouvinte, um espírito como nós que estamos encarnados na Terra, ainda precisa ter para chegar à condição de espírito puro? Bem, ouvinte, esse é um dado que nós não temos, caro ouvinte. Na verdade, ninguém sabe. Aqui na Terra, como a nossa vida é muito curta e o nosso tempo é limitado, costuma-se estabelecer um prazo para tudo. O aluno tem 9 anos para terminar o ensino fundamental, mais 3 para concluir o ensino médio, mais 4, 5 ou 6, dependendo do curso, para ter um diploma de nível universitário. Terminando a faculdade, ele recebe um diploma que lhe confere direitos pelos anos de estudo que realizou. No entanto, ninguém pode garantir que duas pessoas que tiveram o mesmo tempo de estudo, que frequentaram a mesma escola e fizeram o mesmo curso, ao terminá-lo, ambas estão no mesmo grau de competência. Nesta vida, uma coisa é a pessoa ter diploma, outra é o que ela realmente aprendeu e o que ela é capaz de fazer. Igualmente, na evolução espiritual é assim. O que vale é o nível de perfeição que o espírito atingiu. E para isso não se leva em conta nem os anos e nem os títulos, mas a capacidade que cada um alcançou pelo seu próprio esforço. Uma encarnação pode ser suficiente para um determinado espírito adquirir uma virtude. Outro espírito, porém, precisará de 2 ou 3 encarnações para atingir uma condição semelhante. Logo, não é o número de encarnações que vai garantir a um certo espírito atingir esta ou aquela condição, mas é a sua capacidade de aproveitamento de cada encarnação. Do ponto de vista da evolução espiritual, não se leva em conta diplomas nem títulos. Há apenas méritos que o espírito conquistou, que não se pode medir apenas pelo número de encarnações. E como são avaliados esses méritos? Você pode perguntar. Não existe uma avaliação de fora, como existem provas e exames para os alunos aqui na Terra. Na verdade, não existe avaliação. Existe sim aquisições que o espírito vai obtendo ao longo de sua jornada e que o tornam apto para realizar esta ou aquela atividade ou para atingir este ou aquele nível de felicidade. Um espírito de elevados méritos, por exemplo, se torna apto para encarnar no mundo superior para onde é naturalmente atraído. Um espírito que ainda pratica o mal só consegue reencarnar num mundo como o nosso. Logo, não é difícil compreender que a evolução espiritual se dá através das encarnações, mas não existe um tempo estipulado para isso, pois tudo vai depender do ritmo de aproveitamento de cada um. Não há um limite para reencarnações, pois enquanto o espírito tiver metas a alcançar, ele estará buscando atingi-las, e isso se dará em tantas reencarnações quantas forem necessárias para ele atingir esse objetivo. Evidentemente, as reencarnações em mundos superiores se dão com muito mais facilidade do que aqui na Terra. Ouvintes, vamos agora falar sobre o Evangelho no Lar. É comum quando pessoas chegam ao centro a procura pela proteção espiritual para sua casa, por conta de problemas que ali ocorrem. O centro recomendar a prática do Evangelho no lar. Logo, o tema Evangelho no Lar
é sempre presente. Primeiramente, nós precisamos esclarecer aqui que não se trata de uma sessão espírita, mas sim de uma prática que pode ser adotada por qualquer família, independente da religião. A recomendação é de espíritos instrutores, como André Luiz, que, em obras, relata casos interessantes em que a prática ajudou muito na formação de um ambiente espiritual equilibrado dentro da casa. Como o próprio nome está dizendo, Evangelho no Lar é a leitura e comentários sobre temas do Evangelho de Jesus, que tem a ver com o dia a dia de nossas relações dentro de casa. É mais que uma oração, embora se recomende orar para iniciar e encerrar a reunião. É um momento de mentalização em que os participantes, membros da família, abordam temas do Evangelho, fazem um exame do que se passa no dia a dia. O Evangelho no Lar deve nos levar necessariamente a um autoexame, em que cada um, ouvindo ou abordando os temas do Evangelho, examina-se a si mesmo e avalia seu desempenho nas relações diárias com a própria família. Costuma-se ler alguma mensagem edificante, de estimulação e otimismo. Pode ser espírita ou não. O importante é seguir as recomendações do Evangelho, particularmente as que fazem parte do Sermão da Montanha. Por que costumamos recomendar o uso do Evangelho segundo o Espiritismo? Porque esse livro contém toda a parte moral dos ensinos de Jesus, explicada de forma clara e objetiva. Não se trata, portanto, de fazer apenas orações, mas de abordar textos referentes ao nosso comportamento do dia a dia. É, portanto, uma reunião de instrução e reflexão sobre a vida diária. Basta você ler um pequeno trecho de um tema como amor aos inimigos e conversar a respeito, cuidando para que todos os participantes deem a sua própria opinião. Quantas pessoas são necessárias para o Evangelho no Lar? Não há número estipulado. Pode ser até de uma única pessoa, quando ela não encontra apoio da família. Mas o ideal é que aos poucos ela vá envolvendo os demais. Bem, ouvintes, atenção para o livro que nós vamos sortear logo mais ao final do nosso programa. Dias de Luta, Dias de Glória. É da autoria do espírito Alexander, recebido pelo médium Celso Santos, editado na editora M. Mande um WhatsApp para o número 14 981 05 15 35, dizendo que quer ganhar o livro. Existem muitas coisas a que às vezes não damos o devido valor. A vida, por exemplo. A vida é uma bênção divina. Através dela, podemos ser felizes e proporcionar a felicidade aos outros. Por isso, é preciso defender a vida, a nossa vida e a do próximo. Pena de morte, aborto, suicídio e eutanásia são formas de violência contra a vida com as quais não podemos concordar. Lutemos em defesa da vida. Pena de morte. Um crime não justifica outro crime. Diga não. Suicídio. Um gesto infeliz. Dê uma chance a você mesmo. Existe sempre alguém para ajudá-lo. Aborto. Um ato de covardia. A vítima não pode defender-se. Eutanásia. Uma ação criminosa. Com confiança em Deus e o firme desejo de obedecer suas leis, a vida terá outro sentido. Mensagem em defesa da vida. Apoio. Federação Espírita Brasileira. Prezados ouvintes, o Lar Meimei vai promover a tradicional entrega de cestas de alimento no próximo dia 11 de dezembro, às 9 horas. Por se tratar da cesta de Natal, o lar pretende oferecer algo mais nessa cesta, como doces, refrigerantes e guloseimas. Nós estamos solicitando a sua colaboração nesse sentido, para que possamos oferecer aos nossos assistidos algo mais neste Natal. Lembramos também que as doações de gêneros alimentícios são bem-vindas também. Na ocasião, Márcia Cristina Parchedes fará uma palestra antes da entrega das cestas. No mês de dezembro, o Clube do Livro Espírita estará entregando aos seus associados o livro Na Escola da Vida, Lições Espirituais para o Bem Viver, de José Carlos de Luca, editora Intelitera.
Com a sensibilidade que lhe é própria, o autor nos convida a enxergar a existência sob a ótica da espiritualidade, ajudando-nos a compreender quem somos, qual é a nossa missão neste plano, como lidar com os desafios do dia a dia e para onde seguimos ao concluirmos essa escola na qual fomos matriculados por Deus. E como um brinde para os associados, receberão também o livro O Anjo Silencioso, que é uma adaptação de um conto de Eurípides Barçanufo, por Rita Foelker, da editora M. Para receber o livro e o brinde deste mês, basta você se associar ao clube por apenas R$ 27,00 por mês, ligando ou passando um WhatsApp para a Sônia Marra no 14 99 669 5008 ou enviando um e-mail para o seguinte endereço: clubedomlivro@caminhodedamasco.org, dando nome e endereço de entrega. As atividades de evangelização infantil e juvenil acontecem todos os domingos a partir das 9h45 no Lar Neimei. Encaminhem seus próprios filhos. Às 10 horas, temos a reunião dos jovens para a discussão de temas atuais à luz da doutrina. E temos também uma roda de conversa para os adultos sobre doutrina espírita. O brechó do Lar Meimei abre toda sexta-feira, a partir das 13 horas, entrada pela rua 7 de setembro. E no Caminho de Damasco nós temos os grupos de estudos, às segundas-feiras, às quintas e sextas-feiras, sempre às 20 horas. Já nas terças-feiras, lá também, às 19h30. E estão abertos a todo o público, você pode participar. Na segunda, sobre o Livro dos Espíritos. Na quinta, o Evangelho segundo o Espiritismo. Na sexta, leitura e comentários das obras de André Luiz. Atualmente, estamos no início da obra Libertação. Portanto, venha participar. E o grupo de leitura do livro Paulo e Estevão, que é da autoria de Emmanuel, que foi psicografia de Francisco Canto Xavier, retorna o estudo no mês de janeiro de 2026. No site do Centro Espírita Caminho de Damasco, você vai obter uma série de informações sobre o centro e sobre o Espiritismo. Acessando o link www.caminhodedamasco.org, você vai encontrar todo um material informativo sobre o centro e as suas atividades. Também ali no menu você vai encontrar, entre outras matérias, todas as gravações das edições anteriores de Momento Espírita. Encontrará também as informações sobre o Clube do Livro, vídeo palestras de temas variados, bem como as mensagens espíritas em card e em áudio. E atenção para o livro que vamos sortear logo mais em nosso programa. Dias de Luta, Dias de Glória. Autoria do Espírito Alexander, recebido pelo médium Celso Santos, editora M. Se você quer ganhar esse livro, mande um WhatsApp para o número 14 98105 1535, dizendo que quer ganhar o livro. Momento Espírita. Mensagem para a nova era. Conhecendo a doutrina espírita, fé raciocinada e espírito crítico. Por muitos séculos aprendemos a ouvir e a obedecer, e a primeira fonte de opressão foi a religião, que de certa forma ainda continua sendo. Ela sempre ditou a verdade em que fomos obrigados a acreditar sob pena de uma condenação eterna. A religião, como instituição social, calou a boca de todo mundo e impediu a crítica, de forma que as pessoas passaram a aceitar suas verdades sem fazer questionamentos. Quando as primeiras manifestações de rebeldia surgiram, a religião veio, contudo, de forma violenta e cruel, contrariando os princípios que dizia seguir, para perseguir os que dela duvidavam, para calar a boca dos que tinham alguma revelação a fazer. Durante o período da Inquisição religiosa, no célebre episódio da caça às bruxas. Só mesmo com a ascensão da ciência filosófica, onde a razão passou a comandar o conhecimento, é que tivemos a chance de questionar e de dizer o que achamos certo e o que achamos errado. Mesmo assim, o império da fé cega
fé cega foi tão violento que até hoje ela ainda ocupa um lugar no coração das pessoas que, no fundo, têm medo de se opor aos dogmas religiosos. Contra essa condição é que surgiu o Espiritismo, tentando encontrar um caminho libertador, para que as pessoas começassem a pensar por si mesmas e nada aceitassem que estivesse fora do seu entendimento. É por isso que, no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec deixa bem claro que para se crer, é necessário compreender, a razão pela qual não há uma fé verdadeira senão aquela que pode encarar a razão face a face em qualquer época da humanidade. Pensemos nisso. Chegou o momento do sorteio do livro que anunciamos, Dias de Luta, Dias de Glória, autoria do espírito Alexander, recebido pelo médium Celso Santos, editora M. Vamos ver aqui. O livro sai para o nosso ouvinte. Quem ganhou o livro foi a nossa ouvinte, Eliana Gasparello, aqui mesmo da cidade de Garça. Parabéns, Eliana, você é a ganhadora. Você pode retirar o seu livro durante esta semana. No horário comercial, na rua Minas Gerais 148, né? Felicidades para você, espero que o livro seja bastante útil. Caros ouvintes, nós agradecemos aqui a sua amável audiência e a sua atenção. E se você permanecer aqui na Rádio Meimei, você vai assistir agora, na sequência, o programa Perspectiva, com os comentários de Sônia e Cláudio sobre os temas atuais sob a ótica espírita. E encerrando essa edição, Momento Espírita deseja a você e a todos saúde e paz. Para encerrar, vamos ouvir uma mensagem uma mensagem espiritual na voz de Chico Xavier. No justo momento em que o fracasso lhe atropele o carro da esperança, o apoio habitual lhe falte à existência, a ventania da adversidade lhe açoite o espírito, a aflição se lhe intrometa nos passos, a tristeza lhe empane os horizontes, a solidão lhe venha a fazer companhia. No momento justo, enfim, no qual a crise ou a angústia, a sombra ou a tribulação se lhe façam mais difíceis de suportar, não chore e nem esmoreça. A água pura, a fim de manter-se pura, é servida em taça vazia. A treva da meia-noite é a ocasião em que o tempo dá sinal de partida para novo alvorecer. Por maior a dificuldade, jamais desanime. O nosso pior momento na vida é sempre o momento de melhorar.